Bom, gente, continuamos nessa aula a conversar sobre o Simples Nacional. Desde a última aula nós estamos conversando sobre bases e alíquotas, né? Qual é a alíquota que, né, aglutina todos aqueles impostos e contribuições, tá? Característicos desse sistema simplificado, unificado de recolhimento, não é? Que é o Simples Nacional. Então, no artigo 18, nós temos, né, as alíquotas e para a gente saber essas alíquotas, a gente tem que ir para os anexos que estão lá no final da Lei Complementar 123. Se é comércio, eu tenho, né, um anexo com as alíquotas que vão evoluindo conforme a receita acumulada dos últimos 12 meses vai aumentando. Se é indústria, eu tenho, né, outro anexo com a tabela, né, contendo as alíquotas. Se é serviços, eu tenho outro. E nós estamos agora tratando exatamente do parágrafo 5º do artigo 18, que tem uma lista de atividades em que a tributação, na forma do Simples Nacional, vai se dar conforme previsto no anexo 5, tá, da Lei Complementar. Então, vamos ver como é que funciona aqui, tá? Primeiramente, vocês vejam aqui que diz assim: sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 17 da Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes vão ser tributadas na forma do anexo 5. Essa referência ao artigo 17, parágrafo 1º, tá? Esse parágrafo 1º, ele trata de vedações, tá? O artigo 17, como um todo, fala de vedações e o parágrafo 1º fala de vedações que não vão ser aplicadas. Então, o artigo 17, que foi referenciado ali no parágrafo 5º, diz assim: não podem recolher impostos e contribuições na forma do Simples a microempresa ou empresa de pequeno porte. Aí vai ter uma lista de situações que não podem, né, ter o recolhimento na forma do Simples Nacional. Mas em seguida vem esse parágrafo 1º e diz assim: olha, essas vedações não vão se aplicar, né, essas vedações relativas ao exercício de atividade, que estão aí no artigo 17, não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades dos parágrafos 5º-B a 5º-E, ou aquelas que exerçam essas atividades em conjunto com outras que não tenham sido objeto de vedação. Só fazendo uma janelinha aqui, existem atividades impeditivas, que são essas que estão no artigo 17, e esse parágrafo 1º, quando ele fala de atividades, né, que não tem vedação, junto com outras atividades que poderiam até ser vedadas, são as chamadas atividades ambíguas. Existe um grupo de atividades e na resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, número 94, vocês encontram um anexo com essas atividades ambíguas. São atividades que, em tese, poderiam ter alguma, né, atividade que fosse proibida, tá? Mas, se a empresa ela tem claramente uma atividade ali que exclui aquela que poderia ser proibida e ela declara isso e faz a opção pelo Simples, não tem problema, tá? Então, uma empresa que faz, por exemplo, transporte e que poderia envolver transporte passageiro, né, intermunicipal e interestadual, se ela declarar que, apesar de ser uma empresa de transporte, ela não exerce essa atividade, né, de transporte de passageiros intermunicipal ou interestadual, então não vai ser proibido que ela opte pelo Simples. Embora tenha atividade de transporte, ela, né, em tese, poderia estar desenvolvendo essa outra atividade que é, né, vedada, mas ela declara que não exerce, que o transporte que ela faz não é de passageiro intermunicipal interestadual, é outra forma de transporte de passageiros, aí ela poderia optar. Mas o que nós temos que ver aqui é que existem atividades, tá, que, embora sejam de prestação de serviços e de serviços técnicos, tá, você sabe que elas podem optar, tá? Aqui nós temos um grupo de prestação de serviços que também pode optar pelo Simples, que apesar de envolver prestação, né, de serviços, né, de atividades que são culturais, artísticas,
ainda assim é possível a essas, né, empresas aqui optarem pelo Simples Nacional. Só que elas vão ter uma forma de tributação bem diferente. Então, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 17, tá? As atividades de prestação de serviços seguintes, elas vão ser tributadas na forma do anexo 5. E quais são essas atividades, enfim, do anexo 5? Quando elas têm cumulativamente a administração e locação de imóveis de terceiros, a academia de dança, capoeira, yoga, artes marciais, a academia de atividades físicas, desportivas, de natação, escolas de esportes, elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante, licenciamento ou cessão de direitos de uso de programas de computação, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante. Também empresas montadoras de estandes para feiras, laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica, serviço de tomografia, diagnóstico médico, né, por imagem, registros gráficos e métodos ópticos, bem como ressonância magnética, que é aquelas que prestam serviço de prótese. Muito bem. Então, essas atividades que estão aí neste parágrafo 5º-D vão ter que calcular a contribuição mensal na forma do Simples, conforme previsto no anexo 5, tá? Então, aqui o que vai acontecer? Primeira providência é apurar um fator que a gente chama de R. Essas empresas, por exemplo, uma academia de ginástica, uma academia de atividade física, de natação, ela vai ter que dividir a folha de salários, inclusive encargos previdenciários, FGTS, nos últimos 12 meses, pela receita bruta nos últimos 12 meses, tá? Então, a academia, por exemplo, né, de ginástica, vê qual foi o valor da folha, mais encargo nos últimos 12 meses, divide pela receita dos últimos 12 meses e acha um fator que a gente vai chamar, né, de R, tá? É o que está lá na lei, R. É a relação folha de salários, receita bruta. Bom, o que é a folha de salários mais encargos, tá? É o montante pago nos 12 meses anteriores ao período de apuração, ao mês, tá? A título de remuneração a pessoas físicas decorrentes do trabalho, incluindo retirada pro labore, mais o montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal previdenciária e para o FGTS, tá? Bom, e devem ser consideradas somente as remunerações que foram informadas em GFIP e não se considera como integrando a remuneração dos últimos 12 meses valores pagos a um sócio a título de aluguéis, valores pagos ao sócio a título de distribuição de lucros. Então, eu dividi a folha e mais encargos nos últimos 12 meses pela receita acumulada nos últimos 12 meses. E a depender do valor que der este R, tá? Eu vou ter a aplicação de uma alíquota que pode ser maior ou menor, tá? E essas vão ser, né, as alíquotas relativas ao imposto de renda, PIS, PASEP, contribuição social, COFINS e contribuição patronal previdenciária. Então, se dividindo a folha, tá, pela receita, eu obtiver, tá, um R que é menor que 0,10, a alíquota, vamos pegar a primeira faixa aqui, de uma empresa cuja receita bruta acumulada é de até 180 mil, vai ser 17,50. Mas, na mesma faixa de receita, se eu tiver um R, relação folha, tá, relação folha-receita dos últimos 12 meses, maior ou igual a 0,40, olha o que acontece aqui com a contribuição mensal que vai ser feita. 8%, é a metade. Ou seja, quanto maior a folha em relação à receita, esse R vai diminuir. Então, eu tenho, né? Aqui você vê que à medida que o R vai aumentando, a contribuição aqui, na verdade, né, das empresas vai diminuindo. R, né, menor do que 0,10, 17,5. R, né, de 0,10 menor que 0,15, 15,70. E assim vai. Quanto maior a folha em relação à receita dos últimos 12 meses, menor será a alíquota. Isso se repete em todas essas situações. Vocês estão vendo que aqui na primeira situação, onde folha dividido pela receita
dá menor do que 0,10, eu tenho 17,52. Aqui entre 0,10 e 0,15, 15,75. 0,15 e 0,20, 13,90. Então, aqui significa que a contratação mais intensiva de mão de obra está fazendo a alíquota, tá, do recolhimento unificado diminuir, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Exemplo, nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, que é o mês em que se encontra, né, para calcular a contribuição, eu tenho aqui, nesse exemplo, folha de salários mais encargos, 18 mil, receita bruta, 360 mil. Dividindo a folha pela receita bruta, tudo isso, né, relativo aos últimos 12 meses, eu obtenho um R de 0,05. Olha o que vai acontecer aqui. Ora, receita, né, bruta, 360 mil, tá? Então, de 180 mil a 360, achei a minha faixa. Eu vou trabalhar aqui, nesta linha. Porque a receita acumulada dos últimos 12 meses é que define a alíquota. Então, a receita não foi de 360 mil, estamos aqui nessa faixa. Ora, o meu R deu 0,05, ou seja, um R menor do que 0,10. R menor do que 0,10, né, divisão da folha pela receita. Numa empresa que tem receita acumulada nessa faixa, eu vou ter que utilizar a alíquota de recolhimento unificado de 17,52%, tá? É muito baixa a relação folha-receita, a alíquota vai lá para cima, 17,52%. Muito bem. Outro exemplo, nos últimos 12 meses eu tenho uma empresa que, somando folha mais encargos, 90 mil. Receita bruta dos últimos 12 meses, 360 mil. Eu vou dividir 90 por 360 e vou encontrar 0,25. Ora, a faixa de receita continua sendo essa, né, entre 180 e 360 mil. Eu achei um R, que é o resultado da divisão da folha pela receita, de 0,25, tá aqui. Significa dizer o seguinte, que eu vou trabalhar com uma alíquota de recolhimento unificado de 12,33%. Então, nesse caso, a folha era de 90 mil para uma receita de 360 mil, tá? Enquanto que no outro caso, a folha era bem mais baixa, a folha era de 18 mil para 360 mil de receita. Então, lá na outra a gente ficou aqui, porque a relação folha-receita era bem baixa. Aqui, como eu tenho uma relação folha-receita maior, eu tenho uma alíquota unificada também maior, tá? Depois que eu obtive, tá, essa alíquota do Simples Nacional, relativamente ao imposto de renda, PIS, PASEP, contribuição social, COFINS e CPP, né, apurada conforme a gente viu aqui, pode ser qualquer uma dentre essas, a depender do R, da faixa de receita, nós vamos, tá, fazer o seguinte, nós vamos somar o que se tem de ISS previsto num outro anexo, que é o 4. Então, eu obtive o percentual fazendo essa sequência de passos que a gente acabou de examinar, e daí, obtido esse percentual, eu tenho que ir em busca do valor do ISS, porque eu estou num grupo de empresas que são prestadoras de serviço, tá? Academia de ginástica, empresas que desenvolvem programas de computador, não é? Academia de dança, capoeira, prestam serviços, tá? Essas empresas têm que pagar ISS. Qual é o ISS que ela vai pagar? É o ISS que está previsto lá no anexo 4. Então, o ISS que está no anexo 4 também vai depender o percentual de ISS da receita acumulada nos últimos 12 meses. Então, se tem até 180 mil de receita acumulada, ISS de 2%. Então, eu somo aquela alíquota que a gente já obteve lá atrás, 2% ou 2,79%. No caso daquela lá, que era de 180 mil a 360 mil, estava nessa faixa, eu vou ter um ISS nessa, nesse percentual aqui. Vamos lá. Então, vejam, depois que eu calculei as alíquotas, tá? A alíquota unificada, mais o percentual do ISS, eu preciso fazer o rateio, tá? Destinar pedacinhos dessa alíquota para COFINS, contribuição social, imposto de renda, CPP. Então, a partilha das receitas relativas a imposto de renda, PIS, PASEP,
contribuição social sobre o lucro, COFINS e CPP, arrecadadas na forma desse anexo, vai se realizar com base numa tabela, tá? Que vai depender de uma série de mecanismos de cálculo. Então, vamos ver aqui. Para eu entender a tabela, eu vou ter uma variável I, que são os pontos percentuais da partilha destinada à contribuição patronal previdenciária. Eu vou ter, tá, uma variável J, que são os pontos percentuais da partilha destinados a imposto de renda pessoa jurídica, calculado sempre após obter o resultado do fator, tá, inicial, que é esse daqui, ok? Depois eu vou ter que achar K, que diz respeito à contribuição social sobre o lucro líquido. Depois eu acho L, que diz respeito a COFINS. Depois eu acho M, que diz respeito a PIS, PASEP, ok? Então, vamos dar uma olhada como é que funciona aqui. Ainda tem aqui o somatório de todos, que tem que dar 100. E eu tenho também aqui um mecanismo que é o N, que é a relação R dividida por 4 milésimos, limitando-se o resultado a 100. E tenho P igual a 0,1 dividido pela relação R com o resultado de 1. Vocês não se preocupem que vocês não vão ter que aprender a fazer o cálculo de forma minuciosa. O que eu quero trazendo isso daqui é que vocês entendam a lógica do R e a lógica do N para fins de partilha no que diz respeito à contribuição patronal previdenciária. O que a gente viu no anexo 5 anteriormente é que quanto maior a relação folha-receita acumulada, tá? Menor será a alíquota do recolhimento unificado. E aqui nós vamos verificar o seguinte, que aquela empresa que tem, tá, mais trabalhadores, onde o R deu maior, ela tem maior folha de pagamento, a relação folha-receita dá maior, ela vai ter que pagar mais encargos a título de contribuição patronal previdenciária. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Vamos ver aqui o cálculo que nos interessa, que é a CPP, que é essa variável I, que depende do cálculo deste N. E quanto maior a faixa de receita, o N vai ter um multiplicador que vai diminuindo, tá? Não se preocupem com essas outras, tá? Vamos aqui. Por que a gente não precisa ter essa preocupação? Porque não chega a ser cobrado detalhe desse cálculo. E as empresas, elas fazem esses cálculos declarando as diversas receitas obtidas lá no portal do Simples. Então, existe um programa que, ao se declarar a receita, o programa vai fazer o cálculo. O programa vai acumulando receita e vai fazer o cálculo. O que eu quero mostrar aqui para vocês é a lógica de como é que evolui essa contribuição patronal previdenciária. Então, vamos pegar o primeiro exemplo, tá? Eu tenho aqui, tá, uma situação de receita bruta nos últimos 12 meses de até 360 mil. Vocês lembram daquele exemplo que a gente viu lá atrás, que a empresa tinha uma receita acumulada de 360 mil e pagou folha de 18 mil. Depois o outro caso, receita acumulada até 360 mil, pagou folha de 90 mil. Então, a gente está nessa faixa de receita onde a contribuição patronal previdenciária ela é obtida multiplicando o N por 0,875. Então, o que nós vamos fazer aqui? N é a relação R dividida por 4 milésimos limitada a 100. Então, no primeiro exemplo, o nosso R, relação folha-receita bruta, tinha dado 0,05. Eu vou dividir por 0,004 e vou obter 12,5. No segundo exemplo, onde a relação folha-receita, tá, tinha dado 0,25, eu vou dividir também por 4 milésimos e vou obter 62,5. Vamos adiante. Nesse primeiro caso, a CPP vai ser 12,5 multiplicado por 0,875. No segundo caso, eu vou pegar o N, que é 62,5, e vou fazer o seguinte, a CPP vai ser resultante de 62,5 vezes 0,875, ou seja, dá 54,5.
68. Então, significa que quando se vai partilhar a contribuição feita através do recolhimento unificado, vamos dizer que essa contribuição tenha dado X. Desse X, 10,93, tá, vai para a Previdência. E aqui, uma empresa que tem mais trabalhadores, ou tem uma folha de salário maior, tá, o que eu vou ter? Eu vou ter na partilha 54,68% destinado à Previdência Social. Então, vejam como é que é a lógica aqui. Essa empresa, folha dividida por receita, deu 0,05. Essa empresa, folha dividida por receita, deu 0,25. Então, aqui a folha mais expressiva relativamente à receita. O fato da folha ser mais expressiva determina um pagamento de uma alíquota menor. E essa alíquota, quando ela vai ser dividida entre Previdência, COFINS, a parte que vai para a Previdência, onde a folha é maior, é bem maior, tá? Então, em cima de X, que seria a contribuição devida, no primeiro caso, eu tenho apenas essa parcela indo para a Previdência. No caso da folha ser maior, eu vou ter uma parte da contribuição bem maior, 54,68%, destinada à Previdência, tá? Então, aqui nós temos, né, no primeiro caso, onde R era menor que 10, uma alíquota de 17,52. No outro caso, onde R deu 0,25, a alíquota do recolhimento unificado é 12,33. Nesse caso aqui, onde a folha é menor, no rateio, quando eu for quebrar essa contribuição e dividir entre, né, os vários impostos e contribuições, a parte que vai no rateio para a Previdência é menor do que nesse caso aqui, onde a folha é maior. Então, num caso eu vou ter 10,93%, no outro 54,68% sendo destinado à contribuição patronal previdenciária, ok? Então, aqui nós vamos encerrar essa aula, onde tentamos visualizar a lógica do anexo 5, que é a tabela prevista para a alíquota unificada no âmbito do Simples Nacional, quando eu tenho aquelas empresas que estão lá no parágrafo 5º D, tá? Então, quando eu tiver no 5º D, encontrar empresas que estão desenvolvendo essas atividades aqui, locação de imóveis, né, atividade de dança, academia de dança, capoeira, yoga, artes marciais, atividades físicas, desportivas, natação, escola de esportes, elaboração de programas de computadores, obedecendo a essa condição, licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computação, também planejamento, confecção, manutenção, né, e atualização de páginas eletrônicas. Vejam que esses serviços, eles são serviços considerados técnicos, culturais, artísticos, e ainda assim podem essas empresas optar pelo, né, são atividades que, como regra geral, são vedadas, mas que por expressa ressalva aí do parágrafo 5º D, né, podem sim essas empresas optar pelo Simples Nacional. Só que a forma de recolher a alíquota unificada, do recolhimento unificado do Simples Nacional, tem que obedecer a toda essa lógica que nós vimos aqui do anexo 5, não é isso? Tem que achar o R, relação folha-receita. Depois que achou o R, né, que é folha mais encargo sobre receita, tudo dos últimos 12 meses, tá? Eu vou ter aqui que passar para a fase seguinte. A depender do R que eu encontrar, cada faixa de receita, e aqui isso continua, a tabela é muito grande para eu transcrever todas as faixas. Então, a depender do valor da relação folha-receita encontrado, eu vou ter alíquotas que vão variar, alíquotas do recolhimento unificado. Essas alíquotas do recolhimento unificado, elas vão diminuir à medida que a relação folha-receita aumenta. Só que, o que nós temos aqui? Nós temos que depois fazer o rateio, não é verdade? Então, o rateio vai depender também do valor da folha.
Então, quando se vai, né, fazer o rateio para achar a contribuição patronal previdenciária, que é a que nos interessa, eu tenho que achar, né, aqui o valor do I, que seria CPP, e para achar o I, eu tenho que achar o N, que é a relação, tá? Folha, receita, dividida por 4 milésimos. E essa relação folha-receita, depois que ela for dividida, eu vou achar N. N é, né, a questão da relação folha-receita dividida por 4 milésimos. E a cada faixa, vocês veem que eu tenho, né, que multiplicar na hora do rateio o N por um diferente valor. E aqui segue, tá? E vai diminuindo aqui o multiplicador desse N. Significando dizer o seguinte, que quanto maior o R, tá? Significa que vai ser, aqui vejam, maior o R, menor, não ia dizer menor, mas não, quanto maior o R, maior a parte da previdência no rateio dessa contribuição que é feita mensalmente. Então, ficamos até aqui. Na próxima aula ainda seguiremos no exame do artigo 18 da Lei Complementar 123. Até lá!